Graça e paz, igreja. Confesso que a primeira vez que eu subi aqui, eu fiquei muito nervoso. Me lembro que eu subi para dar um testemunho de uma viagem missionária que a gente deu. E eu estava quase que dançando aqui na frente. Porque eu ia para trás, ia para frente, e só faltava ir para os lados e ir para o outro. Mas o Senhor, Ele nos abençoa e nos concede paciência e também paz no coração. E graças a Deus que é por meio dele disso. Meus irmãos, nessa manhã, a gente vai falar sobre consolidação. Bom, a gente viu já sobre a questão de acolhimento. Como que funciona o acolhimento nessa igreja, né? Como que nós acolhemos aqueles que se achegam para nós, seja no nosso trabalho, seja onde estivermos, como Jesus acolheria aquela pessoa, né? Se importando com ela, entendendo o contexto dela, entendendo como aquela pessoa vive. E também vimos sobre o direcionamento. Uma vez, né, uma pessoa acolhida dessa forma, como que nós direcionamos essa pessoa para a cruz de Cristo? Como que nós direcionamos essa pessoa para a vontade de Deus? E hoje vamos falar sobre consolidação. Uma vez que somos direcionados pelo Senhor, nós também somos chamados a consolidar e permanecer nele. Rapidamente, eu tive que pegar o termo da consolidação no original, e ele vem do latim que significa consolidatio. Basicamente, é algo firme, algo sustentável, algo estável. E uma das coisas importantes também, que eu achei interessante, que eu particularmente não me tinha atentado, é que pode ser também várias partes para formar um todo. Isso eu achei bem interessante. Bom, vamos para a palavra do Senhor agora. Eu convido a igreja para abrir em João 15. Nós vamos ler do verso 1 ao 17. Bom, a palavra do Senhor, ela diz: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Vamos orar pela palavra. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra de fato é viva e eficaz e opera no nosso coração, transformando o nosso caráter, transformando a maneira como nós agimos e como nós enxergamos as coisas. Pai, nesta manhã, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos fazer enxergar coisas, Pai, que às vezes podemos estar com vendas e não estamos sendo capazes de enxergar.
Nos abençoa, Pai, a ser mais parecido com Jesus e permanecer nele. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, frutos que consolidam. O texto ele fala sobre a videira. Eu queria dar um embase, né, para vocês sobre a videira. No seu sentido, videiras são plantas do gênero vitis, mais conhecidas como videiras ou parreiras, que produzem uvas usadas para consumo, para geleias e para outros fins. E é necessário que ela seja podada para dar mais frutos. Isso a gente vê no texto também. Opa! Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade com isso aqui. Eu confesso que eu deixei eu acho que o de cima ali muito pequeno, e também ele está em vermelho, não ajuda agora, que está meio claro. Mas, e para o judeu, naquela época, o que era a videira? Né, nós vemos que Jesus, ele utilizava de metáforas, de parábolas, para deixar a compreensão daquele povo mais fácil também. Coisas que eles conseguiam se identificar e ver a importância do que Jesus falava. E para o judeu, a videira ela tem um significado muito interessante. Quando a gente vai ver, ela tinha importância histórica e cultural. Ou seja, no comércio era um meio muito, né, presente deles. Nós vemos na palavra do Senhor várias vezes a relação entre videira e o povo, né, sendo próspero naquele local, como é o caso da Terra Prometida, por exemplo. E nós também temos a importância religiosa. Até hoje em dia, eles têm algumas festas, eu destaquei ali o Kiddush, que eles utilizam o vinho como forma de celebração. E também existem outras festas, como, por exemplo, a Páscoa deles, a Páscoa judaica, que eles também utilizam o vinho como forma de celebração. E também uma importância simbólica. Em Isaías 5, eu vou ler para os irmãos para não falar nenhuma heresia, porque, por favor. Isaías 5, no versículo 7, a palavra do Senhor diz: Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é o povo de Israel, e os homens de Judá são a plantação em que ele se deleitava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ou seja, o Senhor se referiu a Israel como a vinha do Senhor, mas ao invés de dar frutos, ele deu uvas bravas. Foi uma rebeldia da parte do povo. Então nós vemos que também isso é um simbolismo para o povo de Israel. Então eles estavam entendendo o que Jesus estava falando com essa metáfora, dizendo que ele seria a videira. E ainda mais quando nós vemos esse contexto, dessa importância para eles, isso tem um significado para nós muito importante. Ao ponto dele se declarar a videira verdadeira. Na prática, a videira é o que sustenta tudo. A videira é ela que alimenta os ramos, é ela que alimenta também a videira como um todo para dar os frutos. Ela é a base, ela é o que supre e o que alimenta. E como eu falei, né, Jesus usa isso para ilustrar para eles a importância de permanecer em Jesus, permanecer na palavra do Senhor. E o Senhor é o agricultor que semeia no nosso coração a sua palavra. E um questionamento, basicamente, é onde a gente tem permanecido nesse sentido. Nós vemos que na palavra do Senhor também, ele fala que haveriam muitas outras pessoas que, dizendo ser o Cristo, não o seriam. Muitas pessoas seriam levadas à perdição. E, claro, nós podemos também permanecer em coisas que não agradam ao Senhor. Por vezes, podemos apenas permanecer no nosso ego, ou permanecer em conflitos do cotidiano, em sentimentos. E o Senhor nos chama a um relacionamento genuíno com Ele. E permanecer nele é gerar frutos que Ele semeia no nosso coração, é gerar os frutos que Ele produz por meio de nós. E onde nós temos nos alimentado nesse sentido? Por vezes eu confesso que
muitas vezes já busquei em outros lugares coisas que o Senhor já supria, porque Jesus é suficiente. E quando nós tentamos buscar alguma coisa em uma videira, uma imitação, digamos assim, as coisas não são do mesmo jeito, porque não é Jesus, por mais que isso talvez te faça bem, por mais que isso talvez te dê um certo nível de gratificação, talvez não seja o Senhor gerando vida naquele local, mas você buscando alguma coisa fora dele. Nós temos que tomar cuidado nesse sentido e sempre buscar a palavra do Senhor. E agora nós partimos também para os ramos. Os ramos somos nós. Nós, como crentes no Senhor, somos identificados. Não se engane, você é observado onde você está. Aqui mesmo você também é observado. E um exemplo prático, quando eu era criança, eu amava ir com meu pai para o sítio. Eu ainda gosto muito desse ambiente. E quando criança, era engraçado, porque eu não sabia nenhum tipo de planta. Meu pai passava assim por meio delas e ele sempre me falava, ó, isso daqui é alface. Aí eu, nossa, como assim? Como que você sabe isso? Nem cresceu ainda. Isso daqui é tomate. Meu Deus, como que isso aqui vai virar um tomate? E várias plantas ali, e ele sabia porque ele cresceu naquele ambiente. E eu olhava para aquilo, puxa vida, ele estava tão familiarizado com aquilo que ele viu e já sabia desde quando ele era criança, e agora também ele consegue identificar facilmente isso. E disso eu consigo tirar, bom, 2 pontos. Uma planta, ela é identificada pelo seu tipo de fruto, pelo seu tipo de flor e muitas vezes até pelo seu tipo de ramo. E nós, quando estamos no Senhor, nós também temos que ser identificados como crentes no Senhor, como, né, entregues à vontade de Deus. Claro, junto com os frutos, as pessoas também olham os nossos ramos. E é interessante, porque à medida que os ramos vão crescendo, também eles ficam mais evidentes. No sentido de que coisas que você fazia, você já não faz mais. Já não convém você praticar certas coisas que o Senhor não deseja que você pratique. E, né, vamos pegar desde fofocas, desde mentiras, que destroem muitos lares, infelizmente. E nisso, as pessoas vão ver em você, elas têm que ver em você Jesus, nesse ambiente. Quando o não, ele mostra para a pessoa que você é de Jesus, aquilo tem que ficar exposto, de tal forma que, por mais que ela insista nisso, fica mais evidente. Não, eu não faço isso porque não convém a mim. Não, eu não vou para esse tipo de local porque eu não pertenço a este local. Ramos que ficam evidentes para as pessoas, tanto para os de dentro, entre nós, como também para os de fora. Que as pessoas possam identificar esses ramos que vêm do Senhor. E, nesse sentido, estamos mostrando esses ramos, né, que glorificam o Senhor, estamos dizendo não quando, de fato, nós temos que dizer, ou fazemos de Jesus uma válvula de escape, digamos assim, onde, ao ser tentado ou ao ser questionado sobre a sua entrega verdadeira a Jesus, você fica meio exponencial, você não vai à frente disso. Olha, eu sou de Jesus e eu queria te mostrar também esse Senhor e por meio, né, da sua vida, por meio do seu testemunho, impactar aquela vida. Mas às vezes somos levados também por sentidos da vida a não glorificar o Senhor dessa forma. Na palavra dele fala, eu sou, no verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Junto ao permanecer na videira, os ramos, eles têm que estar muito bem fixados. Porque com certeza virão tempestades, com certeza virão situações que podem abalar esses ramos, com certeza. Mas o fato é, com permanecido, você está no Senhor, a ponto de que essas situações venham e você saiba que o Senhor é o Senhor da sua vida, que Jesus te salvou.
e que tudo que temos nessa vida é para glorificar o Senhor, e por mais das situações, por mais das dificuldades, é o Senhor que nos sustenta, porque é tudo segundo a vontade dEle. E quão ingênuos nós somos muitas vezes por tentar buscar em nós mesmos algum tipo de salvação de momento. Às vezes não confiando no Senhor, às vezes deixando esses ramos darem uma abalada, tipo, ficarem um tantinho quanto secos, talvez. Temos que ser supridos pelo Senhor para que esses ramos floresçam, né? Cresçam e sejam sustentados somente por Ele. E os frutos? O Senhor nos chama a estarmos fixos e permanentes nele. Só assim podemos dar frutos que o glorifiquem. No verso 8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Veja, assim como, né, os ramos têm essa capacidade de acompanhar também, e os frutos, né, junto com eles, as pessoas também vão ver os seus frutos onde você está. E nisso, o Senhor nos chama a, uma vez estarmos fixos nele, uma vez estarmos no Senhor e na palavra dele, consolidar frutos que o glorifiquem. E eu confesso para vocês que antes eu tinha uma ideia muito, digo que sobrenatural, sobre o que seriam frutos. Puxa, então frutos só serão quando eu falar certo tipo de língua, quando eu fizer certo tipo de imposição de mão em alguma pessoa ser curada de repente. Eu tinha essa ideia. E claro, o Senhor é glorificado por essa prática, muitas vezes. Então, quais frutos que seriam esses? Pela palavra do Senhor, nós podemos ver que é a palavra que nos purifica, ela que nos também direciona segundo a vontade do Senhor, é a palavra de Deus. E só temos uma transformação genuína quando a palavra de Deus opera em nós, e o que fazíamos já não faz sentido. Quando o que o Senhor fala ao nosso coração nos mostra um caminho muito diferente do que a gente quer. Eu sei que muitas vezes eu lia a palavra do Senhor e muitas vezes confesso, quão difícil é seguir Jesus nesse sentido, de abandonar certas práticas. Mas o Senhor, Ele deseja isso de nós, que nós abandonemos o velho homem, que nós deixemos para trás, né, as nossas bagagens passadas. O passado já não importa. Mas pela palavra do Senhor nós somos renovados diariamente. Então, diariamente, sermos supridos também pela palavra do Senhor e deixar Deus ser Deus na sua vida, que a palavra gere transformação, é um fruto que o Senhor nos fornece. Assim como também um coração. Verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Um coração no sentido que entende a salvação de Cristo. Entende onde você estava e agora você entende que em Cristo Jesus você ganhou um novo nome. Que você é um novo alguém. Que com certeza Cristo nos molda segundo o seu caráter se, claro, nós estivermos dispostos a permanecer no amor dele. E não é um amor que nós vemos aqui fora, não é um amor que muitas vezes tudo pode, que tudo é liberado. Não. É um amor ligado à obediência também. Porque, no verso 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Nós vemos na palavra do Senhor que o amor e o obedecer à palavra do Senhor estão ligados. Né? Nós obedecemos ao Senhor e assim nós o amamos. E permanecer no amor do Senhor nos requer também esse tipo de comprometimento, sério. Porque muitas vezes o Senhor vai nos pedir coisas que talvez nós não queiramos abrir a mão disso. Mas é necessário. Às vezes nós não entendemos porque o Senhor está falando para nós alguma coisa para ser feita. E às vezes é difícil de conseguir seguir em frente. Mas nós temos que ter e permanecer no amor de Jesus para que possamos glorificá-lo por meio das nossas ações. O Senhor quer um coração genuíno da gente. Ele quer que a gente não simplesmente venha aqui domingo a domingo
e mostre, né, os nossos ramos e frutos somente aqui. Ele quer que nós façamos isso lá fora. Porque o fruto, claro, ele nos edifica de certa forma. Mas na vida do outro, isso faz diferença. Na vida da pessoa que está no teu trabalho, isso faz diferença. Para a pessoa ver o tipo de amor que te alcançou, o tipo de salvação que te tirou de um lugar que você estava completamente perdido, que nós estávamos completamente perdidos. O Senhor nos chama a permanecer no amor dele, a obedecer ao que ele nos tem falado até aqui. E um Deus amigo. Isso eu acho incrível. Lá no verso 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, porque eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Um Deus amigo. Isso em certas culturas, isso é difícil de você conseguir conciliar. Eu gosto e acho muito interessante também um pregador chamado Tim Keller. Ele já faleceu há um tempo e ele estava falando sobre Aristóteles. Ele era de um contexto grego e, né, deuses gregos, enfim, existiam muitos deuses que explicavam certas ocasiões da natureza, explicavam certas condições da vida e somente isso, esse era o objetivo daquele deus. E ele fala que Aristóteles, eu nunca conseguiria me identificar com um senhor assim, eu nunca conseguiria me identificar com um deus, né, no caso, dessa forma. Como assim eu vou me identificar com um homem que solta raio? Como assim eu vou me identificar com um homem que só pensa em guerra? Então, para ele não fazia sentido isso. E é interessante que no livro de C.S. Lewis, ele fala que o nível de intimidade de uma pessoa, ela se dá no momento em que eu falo para você que eu passei por certa situação e você fala, eu também. Isso gera intimidade. Porque nós estamos próximos, nós estamos nos conhecendo de tal forma que nós podemos ter um relacionamento de amizade nesse nível. E quando nós olhamos para Jesus, e Ele nos fala para permanecer no amor dEle, Ele nos mostra que Ele é totalmente diferente de qualquer outro Deus, Ele é totalmente diferente de qualquer outro tipo de cultura. Porque Ele é um Senhor pelo qual nós podemos ver um Senhor que veio a esta terra, né, sofreu, amou, chorou. Nós podemos olhar para Jesus e falar, claro, em outro nível, mas também falar, eu também. O Senhor também passou por isso. E ter esse nível de intimidade com o Senhor por meio da sua palavra é o que Ele requer da gente. Permanecer no amor de Deus é muito mais do que palavras também. Junto delas você ter a ação de se impor onde você está. E nesse sentido, o Senhor nos fala que a alegria dele estará em nós. E ter a alegria do Senhor todos os dias é um privilégio. É um privilégio poder falar do amor de Deus onde eu estiver. Porque se esse amor não é suficiente de onde te tirou, se esse amor ele não é suficiente para te fazer olhar para a pessoa que não aceitou Jesus, olhar para a pessoa que não entregou a vida para Jesus, e falar desse Senhor que salva, falar desse Senhor que tira de um lugar de podridão, o que vai te mover? O amor do Senhor, ele nos constrange a mudar, ele nos constrange a o glorificar e mostrando ramos e frutos que derramem na vida do outro. E uma característica interessante, e isso é para finalizar, o Senhor fala que, no verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. No início eu tinha falado que na videira as pessoas, quanto mais, né, e claro, em outros tipos de plantas também, quanto mais eles cortam, mais frutos eles dão também.
E é interessante, o Senhor, ele nos poda e nos mostra também um caminho pelo qual nós devemos seguir. Ele nos mostra certas áreas das nossas vidas que nós devemos podar e tirar. Certas áreas das nossas vidas que não glorificam a Ele. E outra característica nisso também é que o Senhor nos poda, às vezes, e eu imagino que isso seja muitas vezes difícil, coisas que nós não necessariamente são ruins, coisas que são boas, mas que o Senhor poda para que nós cresçamos nele, para que nós saibamos que Ele é o Senhor da nossa vida. Muitas vezes, talvez o Senhor pode certas áreas da tua vida que realmente elas são boas, elas te fazem bem de certa forma e não num sentido ruim, mas não é o propósito do Senhor na sua vida. Dando um testemunho rapidamente, antes de me converter, o meu objetivo principal, eu já contei isso para os jovens, mas eu acho que uma última vez aqui para a igreja mesmo, para vocês ficarem sabendo que eu tinha o âmbito e o desejo de ser ator antes. Eu não iria ganhar dinheiro com nada com isso, mas era o meu sonho. Era o que eu queria. Era o meu objetivo de vida. Nossa, eu não via mais nada. Eu falava que seja a segunda vontade de Deus, mas eu ia ainda assim, então eu não buscava o Senhor para fazer essa vontade. Apenas usava Ele de muleta. O Senhor está comigo, então vamos lá. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, o Senhor só falava para mim: abandone as velhas práticas, deixe o velho homem. E nossa, aquilo foi algo muito difícil para mim. Porque, de certa forma, antes de eu me converter, era o objetivo da minha vida. Mas o Senhor me mostrou que eu não preciso disso. O Senhor me mostrou um caminho que Ele, por meio do amor dEle, me transforma e me tirou da minha invisibilidade nesse sentido e tirou também a minha maneira de pensar de que eu sou autossuficiente. E não necessariamente isso era algo ruim, mas o coração que eu estava colocando naquilo era algo que não agradava ao Senhor. Porque aquilo era o meu tudo, digamos assim, era o meu objetivo e era o que eu buscava. E saber que o Senhor não queria isso de mim foi um desafio. Mas Ele me fortaleceu nisso, me edificou. Porque as coisas que requer de nós um nível de comprometimento, de dificuldade de tomada de decisão, muitas vezes são muitas vezes são mais glorificantes ao Senhor do que várias coisas que nós fazemos apenas por comodismo. Então, tomar o cuidado de sempre seguir a vontade do Senhor. E que, muitas vezes, Ele frustra nos nossos planos, isso é verdade. Mas, muitas vezes, são coisas que Ele nos mostra para que possamos crescer nele. E eu estou bem em cima do tempo, eu pensei que eu ia passar. Mas, meus irmãos, no último verso, este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. O Senhor também requer que nós demos frutos dessa forma, amando aqueles que carecem da graça de Deus, amando aquelas pessoas que necessitam de salvação, assim como nós necessitamos. Então eu quero orar por você nesse momento. Curva tua cabeça e feche teus olhos. Sabe, o Senhor, Ele nos mostra um caminho totalmente diferente do que a gente pensava muitas vezes. E isso não é ruim, porque é a vontade do Senhor. E na palavra dEle nós temos que nos firmar e permanecer no Senhor de fato. Não em comodidades da vida, não em quanto dinheiro eu vou ganhar, não em quanta fama eu vou ter, mas permanecer no Senhor e em seu amor é o que nós devemos fazer. É o que nós devemos permanecer. Talvez você tenha áreas na tua vida que você tenha permanecido em videiras falsas mesmo, em videiras que não glorificam ao Senhor. Por mais que te façam bem, não trazem a mão de Deus na tua vida dessa forma. Eu sei que muitas áreas das nossas vidas podem ser difíceis também, mas o que o Senhor nos chama é a confiar no seu amor. A confiar que, apesar de nós, Ele fará a sua vontade. Apesar do que nós fizemos e apesar do que nós somos, Ele nos ama e nos chama a uma transformação genuína de coração, onde Ele nos poda, onde Ele nos molda segundo o teu caráter.
Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa manhã, Pai. E pessoas aqui que vieram glorificar o Teu nome. Pai, quão precioso é ver na Tua palavra que devemos permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor para que possamos dar, Pai, frutos que o glorifiquem. Nos abençoa nesse sentido, que nós possamos permanecer no Teu amor, buscar o Senhor de todo o nosso coração e consolidar nossas vidas na Tua palavra, Pai. É o nosso desejo, é o que precisamos mostrar ao mundo. Mostrar o amor que nos salvou, mostrar Jesus por meio das nossas ações, para que quando calar o coração, Pai, que os nossos atos sejam glorificados ao Senhor, que nós possamos ser bênção onde estivermos, que nós possamos, Pai, sermos usados, não acharmos que somos donos das nossas vidas, mas uma vez fixos no Senhor, uma vez fixos na videira verdadeira, dar frutos do Senhor e não semelhanças dele, Pai. Em nome de Jesus. Nos abençoa nesse propósito e nos ilumina sempre a seguir segundo a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo. Glória e honra sejam dados ao Teu santo nome. Abençoa este domingo, Pai, e nos leva em segurança para casa. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.